Nós vamos entender vários princípios, várias características, vários ensinamentos sobre a vida deste grande homem de Deus, o homem que foi chamado segundo o coração de Deus, e entender como ele saiu de uma pessoa aparentemente simples, que não tinha aparentemente capacidades, era um jovem e pequeno pastor de ovelhas, a se tornar rei de sua nação e o maior rei de todos os tempos de sua nação. No ponto inicial, nós vamos trazer 5 características que fizeram Davi esse homem diferente de todos os outros que já passaram aí, né, dentro da parte do reino de Israel. Primeiro ponto, seja guerreiro, seja guerreira. Não no sentido que você tem que lutar o tempo todo, no sentido de que a gente tem que entender que a vida não é fácil, e a vida é de quem luta, não é de quem dá mole. Aí aquele ponto de a gente lutar, mas a gente ter estratégia, porque às vezes uma luta sem estratégia, você vai fazer uma força descomunal e não vai conseguir vencer o seu inimigo. Não é simplesmente da luta, é da luta inteligente. A gente tem que entender, né, parar com essa questão assim, de essa ideia que hoje se tem assim, de que eu vou ficar rico da noite para o dia e as coisas vão acontecer na minha vida. É óbvio que isso é possível, mas a gente tem que entender que isso não é a regra. A regra é você trabalhar, você se esforçar. Pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, mas pode levar daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos. Mas isso é o ponto, você entender que é necessário fazer o que precisa. Se a gente deixar pela emoção, a gente vai ficar sentado no sofá o dia inteiro. E aí, a gente entra num outro ponto ali, né? Muitas vezes, quando Deus, ele vai, né? Um anjo chega, ou Deus chega para conversar com algum desses grandes homens e mulheres da Bíblia, Deus fala assim, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu sou teu Deus e eu estarei contigo. E é isso que a gente tem que entender. Não precisa ter medo. A gente precisa ser forte, precisa ser corajoso, porque Deus vai estar com a gente. Aquele medo do ser humano é natural, né? Aquele friozinho na barriga, isso é normal. Mas não precisamos ter medo das coisas. A gente precisa ter comunhão com Deus e pedir para a orientação de Deus. E se Deus revelar para você, se Deus disser no seu coração, não precisa ter medo, porque as coisas vão acontecer. E uma coisa que a gente aprende muito com Davi é o enfrentamento com o gigante. Não fuja dos gigantes da sua vida. Derrube-os. Tenha um coração inabalável. Tenha um espírito inabalável. E aí você vai conseguir receber a recompensa depois disso. Segundo, tenha um coração ensinável. O que é isso, Gregory? Amar aprender. Davi amava aprender. Se ele não fosse instruído, gente, ele não teria escrito tantos salmos. Pelo menos metade dos salmos foram escritos por Davi, são 150 salmos. E outra questão, Davi, ele amava a repreensão. Hoje a gente não tem mais, a gente acha que sabe tudo e que ninguém tem nada para nos ensinar. E quando alguém nos chama a atenção com um espírito de correção, a gente já, primeiro ponto é a gente já repelir aquilo que a pessoa está falando. Gente, não, calma. A gente precisa amar a repreensão. Davi, quando em dado momento da sua vida, ele comete um pecado gravíssimo, e aí ele rasga suas vestes, ele se ajoelha e se arrepende e pede perdão para Deus. E aí é o ponto. Quem ama a repreensão só erra uma vez. Davi nunca mais cometeu o mesmo erro, porque ele sabia, ele já tinha sido repreendido, ele já tinha entendido o quão grave era aquilo. Quem aceita ser repreendido cresce muito mais do que os outros. A repreensão, ela é a evolução do seu propósito. Terceira característica, seja humilde. Humildade. Isso é tão difícil para nós hoje em dia, né? Você não deve fazer coisas querendo ser humilde. Você deve ser humilde. Tiago, capítulo 4, verso 6, diz assim: portanto, ele diz, Deus resiste aos orgulhosos ou soberbos, mas dá graça aos humildes. A própria Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes. Você quer encontrar favor aos olhos de Deus? Seja humilde, tenha humildade. A humildade, ela vai te levar a lugares que dinheiro, que networking, que contatos nunca vão te levar. Davi, por ele ser humilde, ele, se pastor de ovelhas, foi virar servo no palácio. Depois ele virou um guerreiro, que virou um general, que virou um rei. Quarta característica de Davi: fazia tudo com excelência. Tudo o que você for fazer na sua vida, você deve fazer com excelência. Hoje a gente é acostumado, mas ninguém fez, eu fui lá e fiz, tá bom assim. Tu sabia que tu podia ter feito mais, mas tu fez de qualquer jeito. Então aprenda, faça as coisas
com excelência. Você nunca vai mudar seus resultados se não fizer as coisas com excelência. Você vai continuar sempre sendo uma pessoa medíocre. Medíocre, gente, para quem não entende, medíocre é na média. Então faça as coisas com excelência. A gente acha que ninguém vê a gente. Sempre tem alguém te observando. E Davi, mesma situação. E a forma como ele servia a Deus, se não fosse por isso, se ele não fosse excelente na forma de servir a Deus, ele nunca teria sido chamado segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Última característica que a gente vai ver hoje. Gente, Davi, ele nunca quebrou o princípio da honra. Tenha honra. E aí eu digo para você, honre as pessoas. A Bíblia tem um mandamento, os 10 mandamentos são muito claros. Tem um mandamento lá que diz assim, honre pai e mãe. Gregory, eu não conheço meu pai, eu não conheço minha mãe. Mesmo assim, honre aquela pessoa que você não conhece, mas honre por ela ter te dado a vida. Gregory, meu pai e minha mãe foram horríveis, eles me maltrataram, né? Aí tem várias questões ali. Ok, honrar, perdoar, diz mais sobre você do que sobre o outro. Você escolhe deixar aquilo para trás, por mais que aquilo tenha sido extremamente ruim, te machucou, tudo mais. Aquela ferida, ela vai começar a fechar, você vai começar a seguir em frente. E ainda tem, lá nos 10 mandamentos do Êxodo, diz para que você tenha grande número de dias, para que sua vida se prolongue. Davi honrava tanto, ele era um homem tão honrado, ele honrava as pessoas, que a Bíblia diz que quando ele morreu, ele não tinha inimigos, e Salomão pôde governar em paz por causa disso. Davi, ele não tinha inimigos, e eventualmente ele podia ter algum adversário em alguma questão específica, mas inimigo ele não tinha. Ele teve um grande problema, uma grande desavença com Saul, que foi o rei antes dele. Saul tentou matá-lo, perseguiu, ele teve que fugir, só que quando ele assume como rei, ele diz assim, existe alguém da casa de Saul que eu possa honrar? E aí alguém diz, olha, existe alguém da casa de Saul lá, um homem chamado Mefibosete. E aí ele diz assim, então este homem, porque ele é da linhagem real, este homem não vai mais andar por qualquer lugar. Ele vai comer comigo aqui na mesa do rei. Então isso a gente precisa entender, trazer para os nossos dias. Se você conhece alguém que merece a honra, honre essa pessoa. Mas eu não sei, não conheço, não faço... A Bíblia é muito clara em dizer, a gente não deve honrar só aquelas pessoas que a gente conhece. A gente deve honrar quem deve ser honrado. E aí, gente, indo para o nosso final aqui, estas são as características que levaram Davi a uma vida de prosperidade. Ele cumpriu esses princípios, esses ensinamentos aqui. E isso o levou à prosperidade. E o levou, como eu falei já no decorrer aqui, ele levou a ser chamado o homem segundo o coração de Deus. Então, se você quer se aproximar, se você quer colocar isso, nossa, eu gostaria de ser chamado o homem ou a mulher segundo o coração de Deus, coloque esses 5 princípios na sua vida. Vamos recapitulá-los rapidamente aqui. Seja guerreiro, enfrente as batalhas. Segundo, tenha um coração ensinável. Ame aprender, mas ame também a repreensão. Terceiro, seja humilde. Tenha humildade, porque a humildade vai te colocar em lugares que dinheiro e networking nunca vão conseguir te levar lá. 4, tudo na sua vida faça com excelência. E 5º, nunca quebre o princípio da honra. Esses 5 princípios. Que você vai ter uma vida de prosperidade, você vai ter uma vida que você vai poder almejar ser chamado o homem ou a mulher segundo o coração de Deus. Tá certo, meus queridos? Por hoje era isso. Não esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, da família, do trabalho, de amigos. Deus abençoe imensamente o seu dia. Beijo no coração, que Deus te dê muita saúde, paz e prosperidade nesse dia.